Pessoal, essa é a live 2 para a gente continuar falando sobre os raios. O Sérgio estava dando uma pincelada agora nos raios e os dias da semana. Então logo ele reconecte, a gente continua. Pois é, o Instagram hoje não avisou que estava para cair, então a gente caiu de sopetão, a gente volta de sopetão. Não tem problema não. Vamos lá. Acho que ele ainda não entrou. Já entrou já. Adicionando. Conectando. Sérgio, caiu de sopetão. Dessa vez ele não avisou, hein? Mas só pode. Eu imaginei, pelo tempo que eu estava falando, eu ia até te perguntar se já estava fazendo horário. Não, Eu estranho que você não falou nada. Ele costuma fazer uma contagem regressiva na tela. Dessa vez ele não fez. Mas beleza, agora a gente já sabe que ele pode não fazer, a gente já fica mais esperto ainda na minutagem ali. Sérgio, você estava fazendo a relação dos dias da semana, eu queria pedir para você só repassar isso para a gente continuar no embalo, pode ser? Pode. Então, pro pessoal, enquanto o pessoal está voltando, vamos recordar, eu estava falando da correlação, inclusive, vou reforçar essa correlação. A primeira vez que ela apareceu escrita relacionada a Umbanda, em quem estuda Umbanda, foi o autor Oliveira Magno, está até aqui anotado, em 1949, no livro Umbanda Esotérica e Iniciática. E ele é o primeiro que faz a correlação desse jeito, mais ou menos, que eu trouxe. Então eu não sou o pai da ideia, não. Eu apenas adotei um princípio que uma pessoa que trouxe um esoterismo de Umbanda antes de Mata e Silva, diga-se de passagem, trouxe uma visão de Umbanda esotérica mais afinada, onde ele trouxe a relação dos dias da semana com os planetas regentes de cada dia e os orixás. Então, ele, nessa mesma linha que eu botei, recordando o raio do Sol, o Sol que rege o domingo, o raio da Lua que rege a segunda-feira, o raio de Marte que rege a terça-feira, o raio de Mercúrio que rege as quartas-feiras, o raio de Júpiter que rege as quintas-feiras, o raio de Vênus que rege as sextas-feiras, o raio de Saturno que rege os sábados. Eu estava nesse ponto. E, claro que eu poderia precipitar. Abrindo um parênteses aqui, chegou uma pergunta que dá para colocar agora. Os raios seriam os orixás? Porque você está fazendo a correlação dos raios. Eu ia falar exatamente isso. Então, bom que eu já vou responder a pergunta. Seria muito precipitado da nossa parte, eu falo da tabela, aí você tabela e diz, esse raio, esse dia da semana é do orixá tal. Você não está trabalhando com o raciocínio do raio. Você já está trabalhando o raciocínio que aquele dia da semana é daquele orixá. Então você exclui qualquer outra manifestação naquele dia da semana. O próprio candomblé, quando eu falei da explicação da visão do candomblé, ele agrupa núcleos familiares próximos no culto do dia da semana. Então, no mesmo conceito do raio, a gente não pode dizer que, por exemplo, Iemanjá é regente da lua, segunda-feira é dia de Iemanjá. Então, Iemanjá também. Nós vamos estudar aqui cada dia, vou dar uma passadinha rápida em cada dia da semana, mas assim, se o Iemanjá trabalha no raio da lua, a gente vai pincelar isso, mas Iemanjá também. Eu não me foquei nas vibrações dos orixás que nós trabalhamos. Então, o orixá está abaixo dos raios. Entende isso? O divino, ele parte de 1. Lembra da árvore da vida? Ele parte de 1, se bifurca em 2. E se emana em 7. 1, 2, 7. O Márcio está recordando. A Tupã se faz o triângulo da vida se bifurcando em 2. O Uno se faz em binário, em 2. E a manifestação passa por aquele canal, aquele círculo vazio, e se manifesta em 7. 7 coloridos embaixo. Então, o 1 se bifurca em 2 e se manifesta em 7. Então, são 7 vibrações, 7 raios. Cada um ali dentro tem vários tons, várias qualidades. Você pode ter, então, um orixá que nós chamamos de Iemanjá, que vibra aqui, mas pode ter um outro orixá, eu não quero dar nome, sei lá o que vibra aqui, ou que vibra aqui. Entendeu? Eu acho isso muito
é muito interessante, por exemplo, em Mercúrio, que eu acho, na minha concepção, que você tem Oxóssi, você tem Iori, você tem Oxóssi, tudo na Iori. Iori não é a nossa escola, Ibejada, entendeu? Você tem as vibrações as vibrações dentro do mesmo raio, no caso o raio de Mercúrio. Sim, é interessante saber agrupar quais orixás correspondem àquele dia. Eu tento fechar nos orixás que a nossa escola trabalha. Nossa escola trabalha, os orixás que nós vibramos são os da gira. A gente não precisa tirar de trás da orelha. Nossa gira abre saudando Oxalá, todos de joelho, Senhor do mundo. A gente fala, querido. Dá de trás da orelha, acho ótimo. Entendeu? A orelha que não falta. Entendeu? Mas a gente não fabrica. Então a gente tem que respeitar a escola do Sumirim. Nas giras de Umbanda, a gente começa a nossa gira saudando o Senhor do mundo, Oxalá, de joelhos, e depois abrimos a gira, nós temos Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanã, Xangô e Ofá. Está ali. Ele não se trabalha com outros orixás a não ser aqueles. Então, são esses orixás que nós temos que ter em mente na hora de estudar. Para a gente não ficar, sinceramente, eu não vou ficar buscando entender onde trabalha Obá, se nós não trabalhamos com Obá na nossa escola. Ou se eu vou ficar buscando entender onde trabalha. Não me vem o caso, um outro orixá do panteão africano que não seja da nossa linha de trabalho. O seu menino não evoca essa força. Então, vamos procurar focar nos que a gente está acostumado a trabalhar. Tá. Agora, é preciso que cada um de nós vibre, esteja suscetível a cada. Do mesmo jeito que nós temos, o orixá não é uma pessoa, o orixá é uma energia. Isso é importante, né? O Márcio, por acaso, até falou sobre isso. Essa despersonificação. O orixá não é uma pessoa, não é um ser sentado num trono mandando raios para você ou desejando isso. Não é aquela coisa grega do Olimpo, entendeu? Que os deuses brigavam entre si, tinha uma ciumeira danada, um pegava o outro, os Zeus descia, davam um creu em alguém, fazia um filho, e a outra ficava com ciúme, jogava um veneno. Cara, apesar do panteão africano, se você for estudar o panteão africano, por exemplo, o Yorubá, os orixás, cara, tem fulano tem quizila com Beltrano, que mandou bater no cicrano, cara, tem isso é da cultura popular, são, na verdade, lendas que estão ali para te contar uma história, um ensinamento. Mas você imaginar que são pessoas que ficam nessa mesquinhez humana, sabe, de ciumeira, de não sei o quê, de briga pelo poder, isso não existe. O divino não é assim. Então nós estamos falando de força, de vibração, de energias. Essa forma de humanização da fé, enfim, esse ponto de vista mais materializado, ele tem por trás uma lógica, né, que a gente ainda falou aqui ainda há pouco e tal, mas realmente, assim, a gente pensar tudo que é divino vive na harmonia plena das coisas, né, não tem atrito, não tem guerra, não nesse conceito que a gente conhece, né? Claro. O que você ia falar? Eu acho que talvez, para não esticar muito, como te falou, o assunto às vezes nem sempre é também para poder ficar. Eu acho que já deu para pincelar um pouquinho. Eu acho que eu já falei aqui. Eu tinha um monte de outras anotações, mas eu mesmo aqui no desenrolar, com a nossa sensibilidade, eu acho que não vai acrescentar. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada um, de cada raio, passar um pouquinho. Acho que vai ficar mais interessante do que a gente. Então, vou te fazer uma pergunta que tem a ver agora com essa transição aí. Os 7 raios que a gente está conversando hoje, qual é a relação deles com os 7 raios da Grande Fraternidade Branca, no seu ponto de vista? Há diversas, quando a gente vai estudar, quando eu estudei, sempre estudando, há diversas conceitos de raios, de sete raios. Se bobear, a Fraternidade Branca talvez seja da Alice Bailey, não sei se é a corrente da Alice Bailey, que eu me lembro que foi uma das primeiras a falar em raios,
quando eu estudei. E eu até cito no livro assim, que não os nossos raios não são os mesmos deles, assim, porque eles têm 7 raios, eles classificam, o primeiro raio é tal força, tal força, tal força. O segundo raio é a manifestação de tal, 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 tal. Os nossos, o primeiro que é deles, pode ser o nosso terceiro aqui. Então a ordem numérica, até que eu não quis usar número, primeiro, segundo, terceiro, quarto, para não confundir, não parecer que é um outro conceito. Mas eu acho que eles também têm a sensibilidade, é a maneira deles entenderem o divino, de ver a manifestação do divino através de 7 raios. E certamente me inspiraram, eu passei por esse estudo para entender o divino. A gente vai buscando como entender o divino diante das pistas todas que eu tinha, como eu falei, diante de uma série de coisas que me levavam a isso, mas como eu não tinha, o seu menino não deixou a área central do conhecimento, não deixou aquilo registrado, eu precisei perguntar e buscar respostas para poder fazer um cenário, para poder aquilo no centro ficar assim, tipo, é isso, a peça que está faltando aí é essa, não tem nenhuma dúvida disso. É como se fosse um quadro, está pintando um rosto, e eu tenho um quebra-cabeça e está faltando o nariz. Cara, você está vendo um rosto, você montou todo o quebra-cabeça, está faltando essa peça aqui. Cara, se é um rosto humano, está faltando o nariz. Precisa ser um cérebro para entender que a pecinha que entra aqui nesse lugar é o nariz? Não. Se o cara tem olho, tem orelha, tem boca, é uma cara de um sujeito. Aí, mas o quebra-cabeça, o cachorro comeu, está faltando uma pecinha. É bem aqui nesse lugar. É o nariz. Entendeu? Pelo cenário ao redor. Foi a brincadeira que eu fiz lá no início. Então, sim, os 7 raios de outras escolas me inspiraram a entender esse conceito. Mas não foi isso, não foi transposto, não foi copia e cola para o nosso conceito de 7 raios. Eu, na verdade, chamei de 7 raios e chamei, até pelos nomes dos dias da semana, uma questão didática de facilitar a nossa exposição, o nosso raciocínio. Mas o que é importante frisar é isso, que cada raio é uma manifestação que está acima de orixá. Orixá é uma manifestação que cada raio tem vários tons, tem tons de manifestação, que são esses orixás. E abaixo dos orixás tem os guias espirituais, que trabalham ainda num nível abaixo do orixá. Guia espiritual, caboclo, preto velho, não é orixá. Ele está num nível abaixo desse orixá. Ele trabalha em sintonia naquela faixa vibratória de um orixá. Entendeu? Então a coisa vai descendo até chegar o mais próximo da nossa realidade. Sérgio, qual a relação dos raios com os orixás da nossa escola? Pode relacionar? Vou desenvolver aqui relacionar? Não é possível relacionar diretamente. Fazer uma tabela direta, claro que tem. É o que eu vou fazer aqui agora. E você, quem já está ralando no estudo, já pescou isso, está claro isso, está no livro, está claro isso. Eu sei isso que começa quem está perguntando na página... é a Aninha. Então, página 122 começa falando, tá? No Reflexões. Show. Só como uma referência para o pessoal que for dar uma olhada na live depois, ou enfim, até... Sim. Agora tiver com o livro aí. Claro que os orixás da nossa escola todos os orixás da nossa escola se manifestam num desses raios. É a vibe deles, é a onda que eles surfam, entendeu? É o canal de comunicação deles. Chegou uma pergunta aqui que eu confesso que eu não entendi. O conceito de constituição septenária do hinduísmo egípcio para o conhecimento temos um elo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei para te responder. Eu não lembro da concepção dos 7 do setenário. Até porque eles não vão ficar no setenário. Eu estou tentando falar dos raios. Na verdade, as religiões têm seus setenários. E, como te falar, Umbanda, muitos umbandistas batem no peito e afirmam. Se você perguntar qual é o setenário da Umbanda, vão te falar. Alguns vão te dar um setenário de orixás. Mas eu não estou falando de orixá. Eu não sei se eu consegui deixar isso para vocês, meus queridos. Eu estou tentando falar de vibrações, de uma coisa que está acima do orixá. Então, se a gente ficar batendo orixá, a gente vai ficar na conversa no nível mais que quem está acostumado. 7 orixás. A Umbanda, que o seu Mirim, quando formatou a Umbanda dele, ele achou por bem, para o trabalho que ele queria, para os objetivos que ele queria alcançar, os 7 que ele escolheu, que fique claro, Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi,
Xangô Agodô, Xangô Caô e Ofá são os 7 que ele trabalha. Ele escolheu esses 7 para trabalhar. Outras raízes de Umbanda já tem outros 7. Tem outras raízes de Umbanda que eu acho que nem falam mais de 7, já foi para 10, já ampliaram. Como te falo, cada dia da semana pode dar 2, tem um regente masculino, feminino, tem um par energético e por aí vai. São concepções teológicas. É aí que nós entendemos que não são verdades fechadas absolutas. Cada formador de uma... Né? Isso. Cada formador de uma raiz religiosa, cada formador de uma comunidade tinha o seu conceito pessoal, tinha uma maneira de ver o divino e de ensinar aos seus filhos. E a gente respeita cada um, como o Candomblé tem o seu, como os irmãos que seguem a Umbanda Esotérica de Mata e Silva e Rivas Neto tem outra, o seu Mirim tem a dele própria. O que é mais importante, que eu preciso sempre frisar isso, o seu Mirim tem a sua própria teologia. Não é essa, não é essa. A gente vai ver aqui na passagem rápida, por exemplo, quinta-feira, para o pessoal do Axé, do Candomblé, da raiz mais africanista da Umbanda, que copia muito, cola muito com os conceitos afro, quinta-feira é dia de Oxóssi. Aí bota Okearô Oxóssi na rede social, com todo respeito, meus irmãos, não estou apontando o dedo, mas assim, Okearô não é saudação de Oxóssi na nossa escola, a gente fala Oke Caboclo, não tem lugar nenhum escrito. Eu quero desafio alguém mostrar que o seu menino algum dia saudou um Oxóssi com Okearô. Não, Okearô, inclusive, eu já estudei a língua urubá em dicionários antigos, não existe nem Okearô nos dicionários antigos de urubá. É uma coisa que surgiu de uns 20 anos para cá. Mas isso é outro assunto. E não é quinta-feira. Quinta-feira você entrar na rede social Okearô Oxóssi, você segue uma Umbanda de outra raiz. Show de bola. Você chegar Epababá na sexta-feira, na rede social, botar lá um senhor de um cajado de branco e tal, salve o seu axé, mas não é minha escola. O seu Mirim não saúda sexta-feira, dia de Oxalá. Então isso é que eu preciso frisar. Cada corrente tem a sua concepção teológica. O seu Mirim tinha dele clara. Por tudo que eu acompanhei, clara. O caminho aqui é claro. Saravá, Oxóssi, o que acabou. Claro. Então, cuidado com isso. Eu bato isso nos meus vídeos, já bati isso anos de palestras, eu bato muito isso. Gente, então a gente tem que respeitar o sagrado que está nas nossas mãos. Foi confiado para as tendas de Umbanda do ano de 2020, do século XXI, foi confiado uma Umbanda linda do seu Mirim, foi confiado a vocês, novos dirigentes que estão aí. Foi confiado a vocês levar essa bandeira adiante. Não a contaminemos, não percamos o rumo, dizendo que está fazendo escola do Caboclo Mirim e está pegando elementos daqui que não encaixam, como eu falo de encaixar, porque se não encaixa no todo, não encaixa. Você está tentando encaixar o quadrado num cilindro, não encaixa. Um cubo num buraco cilíndrico, não encaixa. Eu desafio a pessoa a me dizer que encaixa, não encaixa. Pode ser uma fé da religião afro-brasileira, beleza. É Umbanda, não estou dizendo que não é Umbanda. Só não é Umbanda na visão do Caboclo Mirim. Só isso. Vamos a uma passada rápida, não vou ficar em 1000 detalhes, sobre os raios. Os 7 raios, o raio do Sol, por exemplo, vou começar pelo domingo, falei tanto domingo, o raio do Sol. O que a gente pode falar do raio do Sol? E aceito, né, por favor, me ajudem. Numa leitura rápida, como eu te falo, tem muito conteúdo. O livro tem, por exemplo, 2, 3 páginas, 4 páginas, às vezes, de um raio. Tem muito estudo envolvido. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, eu fiz assim umas anotaçõezinhas, tentar falar um pouquinho do que a gente sente no raio, do que traz as qualidades do raio do Sol. O que traz o raio do Sol? O raio do Sol, por exemplo, é o raio do soberano, o regente do mundo, o doador da vida. É o princípio das religiões, porque o Sol, logo para os simples, para os camponeses, para os agricultores, no início da humanidade, ficava claro que o Sol era a luz que se contrapunha à noite. Então esse conceito, a noite, o frio da noite, os perigos da noite, as trevas, a luz do Sol,
veio como uma concepção, começou a surgir uma concepção de divino, vinha como aquele que traz a segurança, a luz do dia, tudo é mais seguro, você vê os perigos, traz o calor, traz o dia onde você produz as coisas, você não tem que ficar na toca, na caverninha, na toca. Então, o raio do sol é o início das religiões, por esse doador de vida, em contraponto às trevas, então se tinha a luz. Então, você começa a entender o conceito, o simples começa a criar o conceito de Deus, da manifestação da vida, que as plantas sem o sol não germinam, a plantação não aflora. Isso na vida do agricultor. Depois, os povos se sofisticaram, os conceitos foram sendo aprimorados, e aí você consegue fazer uma analogia, um simbolismo com, inclusive, a vida em nós. O doador da vida é em nós, o sol que desperta em todos nós. Entendeu? Então, o raio do sol tem essa vibe da luz, a luz da vida, despertar da vida. O Cristo, aí nós falamos, é óbvio que nós estamos falando de domingo, já falei do Oxalá, Cristo Oxalá, e a gente lembra de umas citações, por exemplo, na Bíblia, em que Jesus, o Médico Supremo, falando em nome de Oxalá, em nome de Cristo, nos fala no Evangelho de João, fala assim: eu sou a luz do mundo. Eu acho até que uma irmã colocou essa citação: eu sou a luz do mundo. João também no Apocalipse bota assim: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, a associação do Cristo com o sol, com Oxalá, com o sol, e aí seu Mirim diz, né? Entendeu? Que o sol de Oxalá traga. Então, não preciso nem muito. Eu ia falar, estava até anotado aqui sobre Cristo e Jesus, eu ia falar agora, já até falei na outra live, sobre esses dois seres de luz, que o homem, o médium que se preparou, e o Cristo, o Senhor do mundo, que traz a luz ao mundo. Entendeu? O sol, outra concepção de outras correntes espiritualistas, por exemplo, o sol, ele nasce no Oriente. Então, quando você fala, quando ele vem lá do Oriente, ele vem com ordens de Oxalá. Cara, as pistas. Olha, é só juntar as coisas. Os espiritualistas têm como Oriente, o Oriente é o ponto leste, é onde nasce o sol. Então, a luz, para todas as correntes espiritualistas, é a luz do mundo, vem do Oriente, onde desperta o sol. Então, a Corimba do seu Mirim já fala, quando ele vem lá do Oriente, ele vem com ordens de Oxalá. Então ele vem lá de onde Oxalá está, no Oriente. Não preciso falar muito mais sobre isso. É bem claro a analogia, o raio do sol é onde se manifesta o Cristo Oxalá. Entendeu? Não preciso me aprofundar muito nesse raio. O raio de segunda-feira é o raio da lua, é a regente da segunda-feira. Né? Na língua portuguesa, os nomes segunda, terça, quarta, vindo o português de Portugal tem uma outra maneira de ver, não associou com todas as culturas, a inglesa, a nórdica, a árabe, todos associaram com os planetas. O português usou outro conceito. Mas na segunda, por exemplo, na língua inglesa, nórdica, né, vem de Monday, dia da lua, o Monday, Monday, dia da lua. Então, os antigos povos já tinham isso, traziam traziam como dia da lua. E o que é a lua? A lua é o símbolo maior do sagrado feminino. Entendeu? Do mesmo jeito que o sol representa a polaridade masculina, a vida, o doador de vida, a lua recebe a luz do sol. Ela é o reflexo da luz do sol, ela recebe a luz do sol. Ela não tem luz própria. Não que eu esteja diminuindo o feminino, mas é um conceito de ativo e passivo. A luz que é transmitida pelo sol, e veja bem, eu falo sol, 7 planetas, na antiguidade, sol e lua eram vistos como
planetas, tá? A gente sabe que o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite da Terra. Então a Lua, ela recebe a luz do Sol, ela só tem luz porque ela reflete a luz do Sol, ela não tem luz própria. Então ela é passiva, ela é receptora da luz da vida. Ela, como recepção, ela é o símbolo do feminino. A Lua, ela é aquela que rege as marés, rege os períodos férteis das mulheres, a maternidade, rege as marés até no sentido da nossa psique. Entendeu? Antigamente, não é tão antigamente assim, não. Alguém que era muito perturbado, que variava muito de humor, que tinha altos e baixos, né, depressão, euforia, esses altos e baixos eram chamados lunáticos. O lunático vem aquele que a Lua desestabiliza. Então, a Lua, ela mexe com o feminino, com o passivo, com a nossa psique, com o mundo astral, que envolve os nossos pensamentos, aquela energia que roda em volta da gente, aquela substância astral que roda em volta da gente. Por isso, inclusive, que tem que tomar cuidado. A Lua, esse raio da Lua é o raio que mexe com o plano astral, com as marés, com a vida incessante que traz a vida até esse plano. Fica a lembrança de que nossos pensamentos geram vida, os nossos pensamentos geram formas, pensamento. Para quem estuda um pouquinho a espiritualidade, sabe que formas de pensamento podem tomar vida própria e seguir, inclusive, até onde você transmite. Elas podem ficar com você de forma a te auto-obsidiar. Elas podem gerar uma toxicidade em torno de você que te asfixia os seus pensamentos, te escurece, o americano usa até uma expressão, é como se te nublasse você ficasse nublado, você fica em volta. Seu Miri fala numa frase que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos, que as formas de pensamento, essas larvas astrais podem se tornar de tal maneira fortes que elas, se você pudesse ver, você ficaria como se estivesse envolto de nuvens que você mal consegue respirar. Ele fala alguma coisa assim. Isso é criação de vida. Até na ciência, a vida começou no mar, né? No planeta Terra. A vida começou no oceano, no mar. Partiu do mar para a terra. Nas mulheres, imagina o homem primitivo, o homem simples, primitivo, vendo que a vida começava com aquele jorrar de água que sai das mulheres. Quando nascia um bebê, era aquela água que trazia, aí nascia o neném. Então, a água sempre foi símbolo de que traz a vida. E quem rege o mundo das águas é a Lua, que rege as marés. Outra concepção bonita que vem da cabala hebraica, está na árvore da vida, o simbolismo. E Jesus era judeu. O apóstolo Paulo, que formatou o cristianismo, era judeu, estudou esses ensinamentos. E na cabala, a sefira da Lua, ela é aquela que ela é intermediária entre o Sol, doador da vida, e nós na Terra. Ela fica no meio, ela é intercessora, muito antes do cristianismo. Na Cabala, no esoterismo judeu, que esses grandes homens do judaísmo, como o Rabino Jesus, estudou, a Lua se colocava como intercessora. Ninguém chega direto no Sol sem passar pela Lua. Inclusive, chegar direto no Sol te cega. Você não consegue chegar direto no Sol. Então, ainda não temos olhos para isso, né? Não temos olhos para isso. Então, obrigado, Márcio. Aí essa esfera roxinha, Iesod, não vou ficar falando complicado, mas nós estamos na esfera marronzinha. A Terra, o plano material, o plano manifestado, é a última, que o mais embaixo somos nós. Os seres manifestados. A Lua, o Sol é o amarelinho. Você só chega no Sol através da intercessora Iesod, a esfera da Lua. Então isso já faz parte do esoterismo judaico antigo. E o cristianismo nos trouxe
e chegou na cultura popular, na sabedoria, da nossa intercessora dos homens. Como é que Maria é chamada no catolicismo, no cristianismo? A intercessora dos homens, aquela que intercede junto ao Filho, ao Sol, a Jesus, Cristo, pelos homens. Entenderam o raciocínio? Então, isso também é muito bonito da gente entender. E aí, as deusas da lua, que Maria roubou muito do culto a Maria, roubou muito das deusas da lua, das deidades antigas da lua, Maria roubou as qualidades. Iemanjá, Senhora das Águas, né? Está lá Iemanjá, claramente para a gente, correlacionada com uma manifestação, vamos dizer, de Maria, aquela que traz a vida para esse plano. Acho que deu para pescar o raciocínio, né? Nós temos no raio de Marte, show, Márcio, valeu. No raio de Marte, rege a terça-feira, é o menos complicado. Segunda-feira, as pessoas têm dificuldade de ver como raio da Lua, como raio onde trabalha Iemanjá, porque no culto, vamos frisar, no culto afro, nos irmãos que seguem o africanismo, mais o africanismo, é dia de Egum, é dia de Exu. Então, e muitos acabam copiando isso, tem essa tradição de achar que é dia das almas, na segunda-feira é dia de Exu, dia de Egum. Dia das almas, nós estamos falando de Maria, intercessora, de repente tem alguma situação aí. Aquela que intercede para quem está seguindo o seu caminho, aquela que rege o plano astral, e as almas estão no plano astral. Então, às vezes as coisas não são tão separadas assim. Vamos para terça-feira, raio de Marte. Terça-feira é o dia menos complicado. Praticamente todas o que eu estudei, todos trazem a terça-feira como o dia do Senhor da Guerra, o Senhor da ação, a vibração, raio de Marte, o raio da Marte, né, na cultura grega, romana, Ares e Marte. É o Senhor da guerra, da ação, da conquista. Então, isso no Yorubá, ficou pro culto afro, ficou no esoterismo, ficou em todo lugar. Esse conceito não trouxe maiores conflitos. Vou trazer só uma citação para a gente não passar batido, que, inclusive, tem uma história bacana que eu ouvi do candomblé, do povo do candomblé, sobre Ogum, e que eu não vou saber reproduzir, mas é mais ou menos o que eu vou falar aqui. Tudo tem um lado negativo. Todos os raios, depende de como você digere isso, da forma que você entra em ressonância. Você pode entrar numa boa ressonância, ou você pode não entender nada e isso te perturbar e você entrar em desequilíbrio. Existe uma lenda africana que o Ogum passou o cerol na aldeia, estava em guerra, numa batalha, conquistando, que era o trabalho dele, deixou crianças, idosos, deixou as famílias, um povo lá na aldeia e foi batalhar, ralar, conquistar novos territórios, né, no Ogum africano. Quando ele voltou, era dia de um recolhimento, era dia de uma obrigação, em que todos tinham que permanecer em silêncio, não podiam ficar de conversinha com ninguém. E ele chegou querendo ser atendido, louvado, me dá água, me dá comida, me dá de beber. O grande general chegou, ele queria a fanfarra, ele queria a alegria, ele queria a festa, e ele o sangue subiu, ele não esperou ninguém explicar nada, ninguém abrir a boca, e ele pegou a espada, não vai me respeitar? E passou o cerol, um monte de gente, cabeças rolaram, sangue rolou, até que quando ele cansou, ele caiu cansado, deu o horário, alguém falou para ele assim, nós estávamos em obrigação, Pai Ogum. E ele, o que eu fiz? Perdi a cabeça. E prometeu, eu não lembro o final da história, prometeu alguma coisa para o divino, bababá. Isso está em outras culturas. O poder da ação, o dinamismo da ação não pode ser ignorado e tem que ser controlado. Na porta dos... Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui 127.
vou colar do livro, como eu disse, são 4 anos de trabalho e escrevi há 5 anos, não vou lembrar tudo de cor, né, gente? Na página 127 eu faço uma citação que estava na porta dos locais de treinamento dos gladiadores de Roma. E segundo os pesquisadores, Joseph Campbell, gente séria, havia uma placa que dizia assim, em latim, a ira é a morte. O que significa isso? É o que eu acabei de falar. Um gladiador numa luta, ele tem que lutar com a cabeça no lugar. A ação, o poder tem que ser controlado. Porque se você deixa o sangue subir, você fica cego. E aí você vai ser manipulado por esse poder. Esse poder vai ser muito maior do que você perde a razão. Uma outra história bem legal, não vou ler essa história, não vou falar do tempo também, mas é importante a gente ter essa noção de que Ogum, biologicamente, o orixá não está em Aruanda. Nós estamos falando de uma força que nos envolve, que o orixá pulsa na gente. É muito interessante a gente perceber que Ogum, ele rege todo o poder catabólico, é isso? Catabólico. O que é, dentro da nossa biologia, o que é da nossa biologia, o que é o catabolismo? O catabolismo é quebrar o que vem mais inteiro, quebrar em partículas menores para você quebrar as moléculas e adquirir energia. É você desmanchar alguma coisa para aquilo entrar na corrente sanguínea e te dar a energia que você precisa. Então, Ogum rege isso. Essa quebra de Ogum que nós falamos tanto, não é só simbólica da batalha exterior. Na digestão, por exemplo, o processo digestivo nosso é regido por Ogum, onde você tem um alimento que chega sólido e para chegar no teu sangue e virar energia, e aquilo ser consumido pelas suas células, você precisa desmanchar o que vem, por mais que passe pela boca, aquilo que chega em partículas menores, quebrar aquilo para que aquilo vire energia. Esse processo catabólico é muito de Ogum aqui na região da digestão do plexo solar. Mercúrio, o raio de Mercúrio, de quarta-feira. Mercúrio rege a quarta-feira. Mercúrio, página 122. Vamos à página 122. Mercúrio, ele é o famoso despertar, né? Mercúrio é o nome de um deus grego, né? É o mesmo que Hermes. Hermes ou Mercúrio. No nosso estudo, a gente repara como a mitologia grega, o ensinamento dela, ela passa coisas curiosas para a gente. Mercúrio, ele é sinônimo de comunicação, de movimento, de dualidade, das coisas que têm polaridade, precisam de dois para acontecer. Entendeu? Então, você tem na lenda na lenda de Mercúrio, de Hermes, que interessante, ele nasce. É uma vibração que trabalha no despertar, que a gente já falou várias vezes aqui, da terra, da semente para o ar, para a luz, para o sol. É um processo de baixo para cima, vamos dizer assim, da terra para o ar. Mercúrio nasceu numa planta sagrada, nasceu num salgueiro, numa folha de salgueiro, que na mitologia antiga equivale a uma planta sagrada divina, como é a figueira, outras plantas sagradas. Ele nasceu ali e já neném, bebê, já se desfez rapidamente dos seus, como é que é o nome dado? Dos seus paninhos, e já aprontou, já roubou o gado dos outros, já foi negociar. O neném já nasceu o catiço, ágil, já fazendo suas transações, suas negociações, e não demorou, ele já estava no Olimpo. Ou seja, ele é uma criança e não demorou muito tempo, ele já estava entre os deuses do Olimpo, servindo de intermediário desses deuses. Mercúrio era
um dos poucos que tinha, acho que o único que tinha essa condição de ir à terra e aos céus, e dos céus voltar à terra. Ele era fazer a comunicação do plano dos deuses com este plano. Era aquele que vinha aqui e ia lá, trazia de lá e vinha aqui. Ele tinha essa capacidade, era uma característica de Mercúrio. Outra coisa que me chama a atenção de Mercúrio, além dessa capacidade da comunicação, exatamente ele tinha mensageiro dos deuses. Então os gregos antigos deixavam os romanos usavam a intermediação de Mercúrio para as suas orações chegarem ao divino. Na beira da estrada, na beira dos caminhos, porque se ele é o senhor da comunicação, do movimento, eles entendiam que na beira da estrada o Mercúrio passaria por ali a caminho do Olimpo. Então, na beira dos caminhos, eles depositavam suas pedras e faziam pequenas, e aí juntando as pedras de todos os devotos, faziam pequenos altares, acabavam virando uma pequena pilha de pedra, pequenos altares na beira dos caminhos, em rogatória a esse mensageiro dos deuses, para que ele levasse os seus pedidos aos deuses. Isso, Mercúrio. Outra coisa, a característica de Mercúrio, que ele tem o poder da cura, ele tem um caduceu. Você tem essa imagem do caduceu? Não, eu tenho aqui. O caduceu de Mercúrio, essa imagem aqui. Eu tenho ela aqui. Isso aqui. Márcio, é bem simples. Acho que dá possível aqui, peraí. Todo mundo acho que consegue ver. Que é esse bastão com as duas cobras entrelaçadas. Nossa, mas é até a mesma imagem, cara. São duas serpentes entrelaçadas. O que simboliza isso? Esse instrumento ficava na mão de Mercúrio. Ele era curador, esse instrumento. E qual é o simbolismo disso? O bastão é a nossa coluna vertebral. As duas serpentes são as forças nossas, masculina e feminina, as polaridades se entrecruzando, mas acendendo os nossos chakras, nos despertando e trazendo a nossa liberdade. Você vê que no final tem duas asas. É o ser liberto, o ser que ascendeu, o despertado, é o símbolo do iniciado, do despertado. É o símbolo da medicina, porque tem a ver com a cura. É o símbolo de Hermes Trismegisto, Hermes, né? Na toa, Mercúrio e Hermes. Então, olha as cobras entrelaçadas. A Kundalini, exatamente. A Kundalini, a nossa corrente que vem da base do nosso corpo, de onde está a energia animal, e que precisa ser depurada para nos alimentar, para nos elevarmos para nós podermos abrir as asas e voar, ascender aos céus. A gente chega aos céus através do cruzamento dessas energias, simbolizada pelas duas cobras. E aí eu vi mais uma associação. Um irmão falou, quando fala de Mercúrio, lembrou aí, mas Senhor dos Caminhos, mensageiro dos deuses, você lembra Exu. Olha a vibração que eu falei. Já o cara que nos desperta, o iniciador, que nos desperta, que nos leva a adquirir nossas asas, pelo cruzamento das energias, o Oxóssi Jurema, pela polaridade da gira, pela polaridade das vibrações que nos leva a essa imantação que vai subindo, já nos traz a Oxóssi. E nós temos de lembrar que Hermes nasceu uma criança, um neném, uma ibejada, e já que vai nos céus e volta dos céus, vai no Olimpo. O Olimpo era Monte Olimpo era onde residiam os deuses da antiguidade grega. Ele ia no Olimpo, ele voltava, era um neném travesso, e que é um dos únicos deuses que eu conheço que foi caracterizado como uma criança. E que ia e vinha, antes da sua maturidade, ele ia e vinha, já tem história dele desde a infância. Lembra uma outra vibração, né, o signo de Gêmeos, as duas polaridades, o signo de Gêmeos, como não é associada em outras correntes a Iori, né, a força das crianças, das ibejadas, fica uma outra associação aí. Então, essa energia, o raio de Mercúrio trabalha na nossa energia vital, o despertar da Kundalini, a iniciação de todos nós.
Vibração de quarta-feira. Ô Sérgio, Não 15 é? minutos para Tá. finalizar essa. Show. Não é a vibração, e aí tem que frisar, quarta-feira, se deixar o nego falar, salve Pai Xangô. Não, Xangô não é, quarta-feira não é na nossa escola, não faz sentido ter Xangô na quarta-feira. Se Xangô, se Júpiter, que nós vamos para quinta-feira, nós temos Xangô associado a Júpiter, quarta-feira não pode se associar a Xangô. Quinta-feira nós temos o raio regido por Júpiter, então nós temos a vibração do grande governante, daquele que traz a ordem, que traz o progresso para a sua comunidade. Nós falamos há uma live ou duas atrás, nós estamos falando de Xangô, regido, associado está dentro do raio de Júpiter. Xangô Abodô, o grande soberano. Júpiter vivia no Monte Olimpo, a montanha. Um outro paralelo com o Xangô das montanhas. Era o grande governante que vivia no alto da montanha. Tem um poder agregador. O grande governante é aquele que agrega, que vê o que tem de melhor nas situações e agrega para que tudo caminhe na perfeita ordem. Esse poder agregador, até biologicamente, tem a ver biologicamente com a gente com o anabolismo, né? Quando você a função anabolizante do nosso corpo é a função de juntar energia. Tanto é que os caras que querem ficar marombados tomam anabolizante, são substâncias que vão fazer com que tudo que se coma, tudo vá dando massa, vai juntando, vai acumulando energia, massa, vai gerando massa. Então, é o contraponto de Xangô, de Ogum, que precisa de energia. Então, Xangô, ele gera a riqueza, gera a energia, gera aquilo que Ogum vai consumir. Então, Xangô tem a ver com a administração da riqueza, da prosperidade, da acumulação da fartura que não vai deixar faltar o bom governo, aquilo que chega a todos. Tem a ver com a vibração de Xangô. Estamos falando da quinta-feira, Júpiter. Sexta-feira, regido por Vênus. Vênus é bem complexo o estudo de Vênus, mas vamos pincelar rapidamente. Vênus, ela, na mitologia, é a deusa do amor, né? Vênus ou Afrodite. Estou ficando com um roquinho chato aqui. Desculpa. Vênus tem a ver com a deusa... garganta. Já bebi, mas aí parece que aguça mais ainda. Vênus tem a ver com a deusa do amor, Afrodite, a deusa do amor. E o que é esse amor? Entendeu? O amor, ele é essa força que nos faz nos conectar. Amor é conexão. Conexão com outro algo. É estar junto. É fechar circuitos. Essa relação de circuito que se fecha e aí para a energia acontecer, para o circuito ficar fechado. Isso vale tanto nós dentro de nós mesmos, como em relação a outros, como em relação a ideais, como em relação à espiritualidade. Conexões é a palavra-chave do raio de Vênus, esse poder magnético de conexão em vários níveis, como eu disse, não é só no nível carnal, no nível material, no nível de trocas energéticas humanas, trocas energéticas em vários sentidos. Vênus, aí já para uma outra reflexão, o raio de Vênus de sexta-feira, Vênus era chamada, deixa eu ver a página aqui, 134, deixa eu ver se tem uma citação mais bonita para fazer do que simplesmente falar mais ou menos. Vênus era a Pappus, um esoterista, né, dizia, né, nos estudos dele, lá no século XIX ou XVIII, nem lembro, dizia que Vênus é a estrela da manhã, a juventude feminina com todas as suas faceirices, suas seduções e seus perigos, a deusa do amor em todas as suas modalidades. Então,
o que nos lembra Oxum, com certeza, a deusa do amor, a jovem. E um outro simbolismo muito interessante com Oxum, o tempo da live, a Anne botou como é que tá aqui, tá acabando já. Tá. A outra coisa que me lembra Oxum, que é aquela conexão, que a gente não pode ficar no nível mundano. Então, Oxum é uma conexão, um amor maior. Oxum, por exemplo, qual é o símbolo maior na natureza de Oxum? A cachoeira. A cachoeira não é uma benesse que vem do alto e desce sobre as nossas cabeças? Não é sempre você olhar para o alto, não é sempre receber aquilo que vem do alto, aquela água que te banha, aquela coisa pura que vem da nascente, que vem da montanha, vem lá do alto, aquela pureza superior que desce sobre todos nós. Então, a Oxum nos leva a olhar para o alto, a agradecer, nos leva a querer aquilo que vem do alto. É uma conexão maior. Nos estudos, me lembra o ágape grego. Acho que eu cito isso aqui no livro. Sim, eu cito sim. O ágape, que os gregos tantos falam, é o amor divino, uma conexão com o amor incondicional, um amor divino, que chega a levar até um alto sacrifício a uma entrega maior. É o amor arrebatador que pulsa nos corações dos seres iluminados, que inspira a humanidade a crescer. De Buda a São Francisco, de Krishna a Jesus, todos souberam canalizar a devoção ao divino, ensinando-nos a ir além do meu para um amor fraternal ao nosso Pai Maior. Uma citação aqui do nosso livro. Então, nós temos nesse raio de Vênus, que eu chamo de raio de Vênus, nós temos Oxum e temos também Xangô Caô. Sérgio, tem uma passagem que você encerra na página 137 que eu queria pedir licença sua para ler, pode ser? Dá tempo? Se der tempo, fica à vontade. Dá. E assim, é para trazer um pouco para a nossa escola, porque é bem específico de Caboclo Mirim, que ele fala assim: Caboclo Mirim ensinava que o indivíduo só terá condições de deixar aflorar a luz do seu próprio espírito, da própria centelha divina, ao aprender a serenar as intensas paixões e as ligações emotivas com as coisas deste mundo físico, vivendo sua própria vida longe das novelas alheias. Será pela indiferença construtiva com o mundo ao seu redor que conseguirá olhar para suas próprias ações, assumindo suas responsabilidades consigo mesmo. Com essa postura diante da vida, o indivíduo aprende a ser... O indivíduo aprende a ser indivíduo, centro do seu microcosmo. Aprende a superar a necessidade de viver para os outros e em função dos outros. Legal. Valeu. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, Sérgio, e depois começar outra só para esse finalzinho. O que você acha? Pra não cair. Show. Só para a gente... Eu não falei do raio de Saturno rapidamente para pincelar. Não vou me prolongar, não vou judiar de vocês também, não, meus irmãos, até porque eu também estou com fome. Não vou me prolongar muito, não. Para quem perguntou, nossas lives, o Márcio grava todas elas. YouTube. Bota no YouTube, no canal do YouTube do CCD Umbanda, CCD Espaço? CCD Espaço Umbanda no YouTube. Elas ficam lá à disposição para quem não assistiu aqui. E é isso. Vamos terminar para a gente poder arrematar nosso raciocínio e ver se tem mais alguma pergunta. Vamos para mais uma live. Show? Tá bom. Valeu.